Amigos colecionadores, Cobra! Pode falar o G.I. Joe. Você. Yo, Joe! Yo, Joe! Yo, Joe! Bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um episódio do MBMcast. Eu sou o Mauro e esse, então, é mais um episódio sobre o colecionismo na cultura pop. Muito bom. G.I. Joe. Oi, G.I. Joe! Continua. Tudo bem, doutor? E aí, como é que tudo você bem? Tá? Tudo certo também. Você comprava mais G.I. Joe, os comandos em ação mesmo, dos Joes, ou você comprava os Cobra também? Ou você não se importava com isso? Cara, eu vou te falar que esse cara aqui era acho que talvez o veículo que eu mais gostava de todos. É o Laser Tank? Laser Tank. Laser Tank. Era o Laser Tank. Esse daqui Não, foi sonho de consumo de muitos. E ele demorou para ser lançado como comandos em ação, né? É verdade. Então eu falei, putz, eu não vou ter. De repente eu fui lá e tive esse cara aí. Que legal. Mas é isso aí, né, mano? Vamos falar de G.I. Joe. G.I. Joe, mais um episódio da série de animações dos anos 80, né? Fizemos Transformers, fizemos Caverna do Dragão. E agora vamos de G.I. Joe. G.I. Joe, que fez um super de um sucesso, né? Pô, o Brasil foi uma febre, um fenômeno. Não estava, você tinha me perguntado outra vez, né? Quem são seus 5? Não estava nos seus favoritos? E depois eu vou te contar umas curiosidades que você vai falar, quem é fã de G.I. Joe vai falar, rapaz, não vai dar certo. Mas, Comandos em Ação tava entre os meus favoritos, assim, e eu tinha principalmente os bonequinhos, né? Eu tinha os bonequinhos porque os veículos eram muito caros. Então, eu até tinha eu acho que eu já contei essa história. Eu tinha uma daquelas caixas de plástico de guardar isca de pesca. E aí eu guardava os bonequinhos e os equipamentos naqueles nichos, assim, sabe? Mas eu não tinha, sei lá, eu não tinha muito. Eu acho que eu tive uns 10. É razoável, vai. É razoável, uns 10. Eu não tive 10. Mas eu tive menos do que isso até. Porque, como eu falei, não era o meu foco, né? Mas vamos falar. Lá. Antes disso, pessoal, preciso dar um recado para vocês, né? Para quem nos acompanha, super obrigado pelos mais de 60 episódios, né, doutor Helder? Isso aí. Esse carinho, os feedbacks, os comentários, as sugestões, né? São sempre muito bem-vindas. Sem dúvida. E então queria agradecer a todos. E para quem ainda não nos acompanha, segue no YouTube, que é só clicar no botãozinho, coloca para receber as notificações, compartilhem, né? Não só esse episódio de G.I. Joe, que eu espero que vocês gostem, mas de os outros episódios também, não só das partes dos desenhos dos anos 80, mas tem muita coisa legal, muita coisa diferenciada, muita coisa informativa dentro desses mais de 60 episódios que nós fizemos, e estamos aqui toda terça-feira com um novo episódio, tá bom? Beleza. Isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de história de G.I. Joe, porque o que a gente está mostrando aqui, Helder, é um conflito de gerações, você concorda? Total. Porque, na verdade, G.I. Joe é uma outra franquia que ela evoluiu muito bem com a história, né? Até hoje ela faz muito sucesso. Hoje óbvio que você cria peças maravilhosas como essa aqui, né? Aqui a gente tá falando do Snake Eyes, uma nova versão. Meu favorito. 1/6, esse, o Ninja Preto. Meu favorito. E o vilão favorito meu, que não tem aqui, é o Destro. O Destro? Adorava o Destro, cara. Até porque ele é aquela coisa meio robô dele, sabe? Sei. Eu achei legal. Eu tinha o Destro. O meu é o Storm Shadow. Mostra o Storm Shadow, vai? Mostra. Então isso aqui é uma geração nova, pessoal. Então, Snake Eyes, que é um Joe. Isso que é importante, né? Isso. Ele faz parte dos heróis. Botar os dois pra brigar aqui. Aí. Pimba. Olha só que legal, pessoal, porque, atrás tem aqui para você colocar as espadas, certo? Ele tem aqui uma peça da Three-Zero, como eu te falei, escalam para 6. As duas são, né, mano? As duas são. As duas são da Three-Zero. E aí você tem, inclusive, tá vendo? A arma que você consegue engatilhar, colocar o pente de balas aqui embaixo, ele vem com granada, aqui tem um espaço também para você colocar faquinha, que legal. Ele vem assim, armado até os dentes, acho muito legal. As coisas que ele usa, aqui tem uma Uzi também, né, uma metralhadora Uzi, que é uma arma bem característica, que por sinal, a primeira versão de comandos em ação do Snake Eyes, que era uma versão maluca, porque ele era cobra, ele tinha um símbolo... Eu tive isso, sabia? Você teve? Eu tive. Então, a arma foi dele... a primeira... E o mais legal é que, assim,
a estrela era 9,5 centímetros, que foi o padrão. Depois, quando houve a reformulação na década de 80, porque antes, Comandos em Ação, G.I. Joe nos Estados Unidos, surgiu em 64, surgiu há bastante tempo. E surgiu naquele padrão de figura desse tipo de escala. Aqui no Brasil, a gente lembra do Falcon. Claro. Né? Então, mas era uma figura grande, tipo 30 centímetros e tal. E aí depois... Barbudo, né? Barbudão. A barba era uma coisa característica, né? Daquela... Era uma versão... Eu brinco que era uma versão primitiva do Chuck Norris, assim, você olha assim, parece... E era não era esculpida, né? Era uma barba mesmo, de fios, era bem feito. Era tipo, eu não saberia dizer o material, assim. Precisa ter um aqui pra gente poder avaliar agora. Mas enfim... Eu lembro que meu primo tinha muita coisa. Falcon eu tive. Eu tive... Sabe quem que eu tive? O Condor, porque como eu gostava de robô... Você lembra do Condor? O Condor era o Android do Android. Eu tive também. Era o Condor e tinha o Tórax, que era o inimigo, que ele também era meio robótico, um capacete, uma mão biônica. Então eu tinha o Tórax não. E acendia. Ele acendia. Mas o Condor era muito legal. Ele era prateado e uma cor vermelho. Ele era vermelho com um capacete prateado, como se fosse um é isso aí. Parecia um... É isso mesmo. Tinha uma espada, ele parecia um cavaleiro. É isso mesmo. Era muito legal. Muito legal. Mas enfim, 9,5 centímetros. Isso, né? O Falcon grande assim, e aí depois teve uma reformulação, transformou em 9,5. Isso, e um dos primeiros que eu comprei foi o Snake Eyes, só que aquela coisa, né? Todo de preto e tal, isso que é engraçado, até o contraste. Ele é o vilão. Ele é o vilão. O Cavaleiro Negro. Era o Cavaleiro Negro, né? E o branco ele teria que ser o herói. Não, ele era invertido. Era invertido. E aí, o que a Estrela fez? Ela pegou essa figura do Snake Eyes e no peitoral, e era em prateado, lembra até? Então era muito o símbolo do cobra. Sim. Né? Chapô, né? Não sei, tem um símbolo aí do cobra? A caixa, a caixa, muito legal a caixa, tá? Aqui tem o símbolo do cobra e aí isso aqui... isso aqui, era no peitoral, cara. Isso aqui em escala 9 centímetros. 9,5, com esse símbolo estampado no peito dele. Então isso aí, tá falando década de... 80, entre 80 e 90. É que Comandos em Ação foi nessa transição, né, para nós, assim. 80 e dentro de meio da década de 80 ali, começou era junto, né? Era uma meio competição dele com o Transformers, eu lembro. Eu era Transformers, né? Você era totalmente Transformers. Sabe uma coisa que é legal da gente falar no programa também? Todo mundo G.I. Joe, aqui ficou Comandos em Ação. Mas por que chama G.I. Joe? Né? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, não é? Traz eles para o pessoal chama G.I. Joe? Porque a gente vai entrar agora nessas coisas. Alguns traduzem, sabe como, G.I. Joe? Government Issue Joe. Né? Que seria um G.I. seria um... Deixa eu ver aqui, ó. Tenta colocar ele apoiado aí, mano, para ele não cair. Vamos. Boa. Que seria uma gíria usada nas Forças Armadas dos Estados Unidos para se referir ao equipamento fornecido pelo governo aos soldados. Sim. Então, G.I. Joe, Government Issue. Então, é um ativo do governo. Isso a gente está falando década de 60, né? Guerra Fria. Década de 60. 60. 60. 60 porque é a primeira versão lá do G.I. Joe grande, que a gente está falando, que aí saiu o Falcon aqui, né? Isso. E aí... E tinha muito mais uma pegada de desenvolver uma linha de brinquedos baseadas em heróis militares. Né? Depois isso se transformou na década de 80. Sim. Quando a Hasbro aí ela decidiu criar a organização Cobra, criar, na verdade... Aí criar um super vilão que quer dominar o mundo, né? Tem o Comandante Cobra. Comandante Cobra. Cobra Commander. Cobra Commander. Comandante Cobra. Exatamente. Né? E aí... Mas só colocando, tem todo sentido no mundo, né? Mas deixa eu só terminar do G.I. Joe. Sim. Só falando. E aí, então, G.I. tem esse significado, né, de ser um ativo do governo. E para falar a verdade, quando você fala de uma equipe especial
ela pertence ao governo, Sim. e Joe é um termo super popular, é um nome utilizado no ambiente militar para se referir a um soldado comum, né? Um Joe. Sim. Mas então... Tipo comando especial de soldados, né? De soldados, é isso. Então, por isso G.I. Joe. Legal. Legal, né? Legal, sim. Então, aí eu tava dizendo... Mas vai lá. É que tem todo o sentido do mundo. Se a gente... nada é por acaso, né? Na parte... Então, eles imaginam os Estados Unidos... feito pela, né, o G.I. Joe é uma marca da Hasbro também. Isso. Hasbro americana, aquela mesma que foi lá pro Japão e falou: olha, eles têm um robozinho legal, vamos trazer para cá, né? E naquela época, quando a gente fez o programa, inclusive, do Transformers, né? A gente até falou de como é que foi feito a questão dos bonecos e tal, e a importação para Hasbro, e depois gerou toda a parte de animação. E aqui não foi muita coisa diferente também, porque eles queriam pegar e falar: bom, vamos fazer um herói, como você mesmo disse, né? Baseado no militarismo. Por quê? Porque você tinha aquela coisa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então tinha que, de uma certa forma, estimular entre as crianças um espírito patriótico, aquela coisa de engrandecer os Estados Unidos. Isso, como Capitão América, né? A gente até tinha explicado a questão do Capitão América. E aí criaram, então... Mas assim, isso daqui... não existia nem ideia de fazer veículos. Nada. Era o soldado, como você falou, com alguns equipamentos ali e tal, com algumas variações. Sim. Né? E não tinha muito além disso, né? E não tinha muito além disso, mas que fez um baita no sucesso, né? A questão da propaganda e tudo mais. E você sabe, Mauro, que a linha Comandos em Ação, quer dizer, estou chamando Comandos em Ação... Claro. Aqui, porque como isso aqui ficou conhecido no Brasil, tá? Então, se eu estiver falando de Comandos em Ação, eu estou falando de G.I. Joe nos Estados Unidos, tá bom? Só para quem está escutando a gente. E não é o Falcon também. E não é o Falcon. Aqui no Brasil já chegou na escala... Exatamente. Na escala... Menorzinha de 9,5 centímetros. Que foi uma decisão tomada por um executivo da Hasbro. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso daqui é muito legal, porque assim, isso daqui, ó... O que é isso aí? Mostra aí. Isso daqui é um livro, um gibi documentário chamado O Efeito He-Man. O que é o legal? Olha o subtítulo. Como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo. Então ele mostra de que maneira a indústria de brinquedos, Hasbro, Mattel, a Kenner, né, com Star Wars, como é que eles estimularam a fabricação de brinquedos, o consumo de brinquedos a partir do consumo de desenhos animados, depois filmes, histórias em quadrinhos e tudo mais. A mitologia, que a gente sempre falou que é a mitologia que vende, né? Não isso aí. Só que, imagina, vou comprar um ninja branco, cara. Não, imagina, você só compra porque ele é um G.I. Joe e que é um Storm Shadow. Isso aí. E aí, olha que interessante, né? A Kenner, que licenciou Star Wars... eles desenvolveram as figuras pequenas. E as tradicionais figuras de ação, como os G.I. Joe ao estilo Falcon, era tipo isso aqui, 30 centímetros. Então, esse tamanho, ele limitava exatamente o desenvolvimento de outros acessórios. Ou dos veículos, né, dos caças... dos, sei lá, helicóptero e tudo mais. Até pela questão de preço, que é um material, a matéria-prima, né, deixava a quantidade de matéria-prima usada para criar as peças. E aí, o mais legal é que o Bernard Loomis, que era o executivo na época, ele tomou a decisão, tem que fazer menor, né? Porque como é que a gente vai fazer um veículo, uma escala dessa? Não. E aí viraram para ele, e é isso que conta na história, de que tamanho a gente vai fazer a figura? E juro pra você, ele assim, nessa reunião, faz parte da lenda. Ele simplesmente falou assim, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Pra quem tá vendo a gente... Ele abriu os dois dedos aqui, ó. Ele abriu os dois dedos assim e falou, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Juro pra você. E era mais ou menos... Aí o cara pegou a régua, tirou a medida e falou, olha, 9,5. E tá aqui, ó. Olha que legal. Que legal, cara. Ó. E é bem história em quadrinho, em quadrinho. Legal. Totalmente. E aí eles lançaram, né? Então, aí eles lançaram a linha menor. A linha menor e a coisa começou a ganhar uma outra dimensão. Sim. Né?
Paralelo a isso também, se a gente parar para pensar, você lembra que a gente estava no meio de uma crise do petróleo, né? Sim, e verdade. O plástico tem tem a derivação, e aí tinha todo sentido no mundo de você fazer uma peça menor, até eu falei, né? É menos matéria-prima, e sem você dúvida. consegue baratear o preço, fora que aí entra numa disputa, né? Pelo pai de gastar dinheiro, se ele vai gastar com Star Wars, Sim, ou ele vai gastar com G.I. Joe, certo? É isso aí. E aí, claro, para incentivar a venda dos brinquedos, e eu acho que essa foi uma das grandes sacadas da Hasbro. Tá. Eles chamaram a Marvel Comics Sim. para desenvolver uma história em quadrinhos e para criar os personagens. Claro. Porque não tinha, era um nome, você tinha lá o soldado, sei lá, do soldado da neve, mas você não tinha uma história por trás. Não tinha uma história. Aqui no Brasil, por sinal, quando você comprava os encartelados dos comandos em ação. Do Falcon, tô falando? Não, eu tô falando. Do menorzinho. O menorzinho. Tá. Muitos dos personagens, eles não tinham nome mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu tinha um que eu amava, talvez você se lembre, era o Lança-Chamas. Lembro. Bonito. Lança-Chamas. Amarelo e vermelho. Porra, eu adorava, né? Porque ele vinha com aquela máscara que cobria o corpo todo, com lança. E o nome era Lança-Chamas. Lança-Chamas. Né? É isso. E aí eu tinha um médico. Você lembra do médico? Lembro. O médico? Bigode, que era. Negro. É negro. O óculos assim. A roupa dele era uma roupa bege camuflada. Exato. Era uma roupa. Exatamente. E ele chamava como? Médico. Né? Então era interessante que os nomes vieram depois, e principalmente com as histórias em quadrinhos, mas depois com o desenho de animação. Né? E isso aconteceu também. Que ajudou demais, né? Sim. E aí teve, inclusive, a introdução dos veículos, né? Principalmente... porque aí, Mauro, aí que eles ganharam dinheiro. Porque imagina que a Marvel Comics, então, criou a mitologia. Então, é um time especial, uma equipe especial que visa combater a organização Cobra, que é dominar o mundo. Sim. Então, desvinculou com aquele apelo militar. Sim. Das histórias em quadrinhos, eles perceberam a oportunidade de criar uma série de animação para incluir, dentro dessas histórias, vários outros personagens e diferentes veículos que eram utilizados nas diferentes situações de aventura. Sim. Acabou, cara. Sim. Você formou a base, para construir fãs encantados com tudo isso e querendo consumir isso. Imagina, a televisão era a principal fonte de informação, de entretenimento, de distração. Tudo. A gente, pensa, Mauro, a gente mesmo aqui no Brasil, quantas e quantas horas a gente passava na frente da TV assistindo desenho. Você lembra do famoso reclame? Que aí apareceu o reclame não é de reclamar, o reclame era aquele intervalo, e aí começava a aparecer, era praticamente propaganda de produtos e propaganda de aquilo que ia passar na televisão, né? Exatamente. Né? E aí eles começaram... E meia dúzia de canais, então, né? E meia dúzia de canais. Tinha o quê? Rede Manchete aqui no Brasil. SBT, Globo, Cultura, Bandeirantes. Mas... Chamava Bandeirantes, não chamava Band. Bandeirantes. E a Manchete, marcou a infância de muito quem tem mais de 40 anos. Exatamente. Primeira vez que passou Star Wars foi na Manchete, você lembra? E você tinha muitos e muitos desenhos, séries japonesas que passava na Manchete, né? Então eu acho que isso que é uma coisa legal da série. Eles diversificaram muito. Sim. Os personagens ganharam mais personalidade. Você lembra que vinha... Que aí começou a questão de hierarquia também, né? Porque quem que eram os líderes do G.I. Joe? Era o Duke e o Flint. Isso. Né? Quem eram os líderes dos Cobra? Era o Cobra Commander. Aí tinha a baronesa lá, que... aí você tinha o Destro. Tinha o Destro. Principalmente, que era o grande braço direito do Cobra. É isso aí. E aí você começava a destrinchar um pouquinho, aí entra o Storm Shadow, o Ninja Branco, né? O Snake Eyes deixou de ser Cobra. E aí virou o Ninja da parte do G.I. Joe. Aí eles lançaram
a Estrela depois uma nova versão que é mais fácil de encontrar, claro, que é do Snake Eyes e que ele tem melhores articulações. É que o Cavaleiro de Reação chegou aqui junto com o desenho já dublado, chegou, né? exatamente. Então eles já botaram o pé na porta ali. Total. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, sim, onde começou teve o gibi, teve o gibi primeiro. E assim, o negócio de mandar pra Marvel pra falar, que é o que exatamente eles tinham feito, na verdade eles seguiram uma linha, a mesma linha do Transformers. Mesma coisa. Falou, fizeram muito bem, funcionou muito bem, tanto que o Japão importou Optimus Prime, né? O nome Optimus Prime mandou pro Japão e fez um puto, que até hoje. Sim. E aí eles criaram todo o universo, os personagens, a história de cada um dos personagens, de onde que eles eram, para quem que um reportava o outro. Né? Tanto que aqui no Brasil, você lembra, nos Estados Unidos também, no encartelado de novo, na figura pequena, não estou falando agora dessas figuras colecionáveis aqui. No verso, tinha um file card. Tinha. Lembra? Lembro. Que é exatamente isso que você falou. Quem é o personagem, quais são as habilidades dele, o que ele usa de equipamento, armamento, não sei o quê. Eles só não colocaram aquela questão dos status, né? Do tipo, esse é mais forte, esse é mais fraco, verdade. mais inteligente, porque isso é uma coisa que veio depois. Porque mas seria uma coisa muito legal se tivesse. Porque... nível de habilidade, nível de... Porque a gente, naturalmente, criança, a gente elegia aqueles que eram mais fortes, aqueles que eram mais protagonistas. Né? Eu tinha um que, se eu não me engano, o nome dele, eu acho que era o Outback, que era um cara barbado, um loiro, camiseta branca e vinha escrito Survival. Esse eu queria ter, cara. Cara, eu tive esse. Porque ele lembrava... Depois eu vou contar aí. Ele lembrava quem? Não, mas... Rapidinho. Não, é porque... Lembrava quem? Não, é que eu tive um negócio, né, na minha infância, que é o seguinte, você não tinha bonecos de tudo. Não, impossível. Entendeu? Especialmente em questão de filmes. Você lembra do Running Man, do Arnold Schwarzenegger? Sim. Eu queria comprar esse boneco pra ser um Running Man do Arnold Schwarzenegger. Legal. Porque ele era mais fortão, camiseta branca. No começo do filme, o Schwarzenegger tá meio barbado. Falei, cara, esse cara é um Running Man, entendeu? Eu quase comprei. E eu comprei um que eu consegui, na verdade, depois. E era um G.I. Joe, ele não foi lançado aqui. Que era um verde. E ele tinha um capacete que tinha um visor. Corrido. Né? Então imagina um visor corrido. Já até sei o que você vai falar. Imagina. Na época tinha passado Robocop. Eu comprei porque eu falei, não, é a peça mais perto do Robocop. Vou brincar de Robocop com esse cara aqui. Que legal. Exatamente isso. Mas eu tô lembrando dele, heresia, então do. É um absurdo, cara. Essas heresias. É um absurdo. O que esse cara tá fazendo no programa de Joe? Mas aí, assim, né? Eu lembro que eu elegia o Outback. Tá. Eu acho que era o Outback mesmo. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que é. Mas é exatamente essa descrição mesmo. Essa descrição. Verde, uma calça camuflada com a camiseta branca escrito Survival. Tinha uma metralhadora só e acabou. É isso aí. É tipo um soldadão B10, assim, da equipe dos Joe. E ele, nas minhas brincadeiras, cara, ele era o protagonista, entendeu? Ele sempre era o... E o lança-chamas. Que eu amava. Então, assim, eles sempre sobreviviam. Feridos e tal, né? Mas eles sempre sobreviviam. Que legal. Que legal. Eu lembro, preparando esse programa, é muito legal, né? Porque você vai lembrando... Nostalgia total, né? E você vai lembrando o quanto que você, de fato, se aproveitava dos brinquedos em relação àquilo que eles tinham a oferecer. Sim. Né? Sim. Porque, assim... os bonecos não eram tão caros, mas os acessórios, isso que a gente tem aqui, né, isso aqui era bem caro. E a gente passava muita vontade. Eu acho que eu tive o helicóptero de um lugar, dos Cobra, eu tive um Jeep dos Joe, que era um Jeep aquele... Os menorzinhos, que era um pouquinho mais barato. Mas, por exemplo, o F-14. Eu tive esse. Sensacional. É gigantesco. Tinha aquele mecanismo de você abrir. De novo, eu vou fazer uma heresia. Cara, eu comprei porque eu tô pegando. Eu comprei por causa do G.I. Joe, entendeu? Pelo amor de Deus. Nem parece que gosta de G.I. Joe, pô. É. Né? Mas tinha aquele que a gente estava comentando também,
nos bastidores o anfíbio. O anfíbio. O anfíbio, você sabe uma. E era muito legal, cara, porque imagina que você, então. E você podia botar na água ele. Pô, porque ele esse material, gente, sem brincadeira, a qualidade desse. Imagina, essa peça aqui tem quantos anos, Mauro? Meu. 30 anos? 40? 40 anos, acho. 40 anos. Pessoal, isso aqui tá impecável, ó. Não quebra, pessoal. Não, possível. O Helder foi montar um negócio, o cenário aqui, ele deixou cair uma das peças. E beleza. Nem ligou, pegou, botou. Botou. Eu nem me preocupei em olhar se tinha alguma coisa. Né? E é muito legal, né? Porque, putz, gira, né? E aí você sai, e ó que legal, os mísseis. Ó que legal isso aqui. Né? Comandos em ação. Esse era o stick. O stick do Comandos em Ação. Comandos em Ação. Que lembra o Falcon. Isso que é o legal. O rosto que a estrela. Que a estrela fez questão de preservar, fazendo uma transição muito inteligente, porque as crianças brasileiras do Falcon, elas migraram depois para o Comandos em Ação. O Comandos em Ação, o Falcon se transformou numa outra coisa. É verdade. E eu acho que isso era muito legal das brincadeiras. Né? Então, você não era colecionável. Não era colecionável. Isso aqui se tornou colecionável. Mas é que legal. Mas assim, a gente usufruía, né? 40, demais. 40 anos, né? E aí, os adesivos ainda estão colados. Olha só. Tudo bem, tem umas marquinhas e tal, mas isso depende da conservação de quem guardou isso durante muito tempo. Era o plástico que a gente falava que hoje é ecologicamente incorreto. Exatamente. Certo? Que é aquele que vai durar 400 anos na natureza para ser degradado. Exato. Mas que para um colecionador é o desejo maior, porque você não vai ter problema de ele quebrar com o número de tempo. Só assim para resistir às nossas brincadeiras. É verdade. A gente batia com os veículos, a gente jogava pela escada, a gente pegava os jokes. Eu acho que um dos helicópteros, eu não sei se é o helicóptero ou era um jato, mas que vinha com um assento ejetor e que tinha um paraquedas. Eu lembro. Lembra disso? Não, eu não lembro qual era o jato. Eu não lembro também, mas que vinha tinha um assento e você ejetor. tirava o paraquedas. A gente brincava pra cacete daqui. Jogar pela janela. Não, esse daqui, esse aqui é meu predileto, tá, pessoal? O Laser Tank pra mim era o... Nossa, quando isso aqui foi anunciado que ia ser lançado pela Estrela, eu pirei, né? Imagina. Abre aqui até agora, você colocava o personagem. Esse daí você tentou explodir, não foi? Então, é isso que eu ia comentar. Naquela época você comprava... A gente comprava bombinha, imagina, que ela vendia as bombinhas. Chegava, sim, você comprava... Em junho, que era a festa junina, tinha lojas que comprava bombinha, rojão. E vendia pra criança, hein? Você chegava... Não, mas as bombinhas chegavam, você chegava lá pra comprar. Acendia, aí você acendia, eu botei uma aqui dentro, falei, agora nós vamos explodir. Agora vai explodir. Não, mas não na brincadeira. Foi na brincadeira mesmo. Vou explodir o tanque. Tava no meio da história, não, agora o tanque vai explodir. Botava a bombinha e, você acredita? E aí eu fechei aqui, né, porque eu falei, agora vai explodir. Helder, ele não abriu a tampa, cara. Explodiu, não abriu a tampa, não rachou, nem nada. Eu falei, não, ok, beleza, entendi. Esse tanque aqui realmente... Você sabe, esse tanque aqui era demais. Você sabe que, dentro disso, lembrei aqui também, a gente brincava, a garotada do prédio onde eu morava. Atrás do prédio tinha um parque, tipo um parquinho, e tinha um tanque de areia. E você ainda brincava no parque, né? Naquela época, né? Todo mundo brincava na rua, né? Na rua. E o legal do tanque de areia, Mauro, é que a gente fazia, antes de começar a brincadeira, a gente fazia as fortalezas. Então a gente fazia as estradas, então a gente preparava todo um cenário. Sim. E aí na guerra, aí a gente destruía, né? Apedrejava o quartel, murado de areia, apedrejava, mergulhava os bonequinhos na areia, jogava dentro do lago, tinha um lago. E resistia, né? E resistia. E você tá vendo como você lembra? Que era uma coisa tão... Porra, cara. Você conseguia fazer uma realidade ali mesmo. Total. Né? Era uma completa imersão no universo. E o super importante dessa história é porque hoje isso daqui é item colecionável. Exatamente. Mas naquela época ele era brinquedo. Você usava como brinquedo. Até porque
lógico, isso aqui tá super bem conservado, pessoal, tá? Todos esses veículos. Aqui tá faltando um acessório aqui atrás, que era tipo uma parte preta de uma... Né, fazer uma outra parte da asa traseira aqui da nave, né? Mas o restante tudo continua abrindo, sabe? Funcionando bonitinho e tal. Você deve lembrar de um, eu não consegui trazer esse daqui, deve estar no meio dos brinquedos dos meus meninos ainda. Que era um mergulhador, que você mergulhava ele mesmo, que vinha num tipo uma nave parecida com essa, e ele ficava deitado pra frente. Sim, sei. Lembra desse? Lembro. E aí você puxava o botãozinho aqui, ele levantava um canhãozinho. É maravilhoso. Muito legal. Fez muito sucesso, Helder. Então, depois do desenho, só pra gente concluir todo aquele raciocínio, dá todas essas voltas, porque para depois chegar e mostrar tudo, né? Mas, a partir do momento do desenho, né, especialmente aqui no Brasil, isso ficou claríssimo, tanto que a Estrela começou a lançar veículos e veículos. Sem dúvida. Os veículos fizeram toda a diferença. Né? Sem dúvida. E o desenho ajudou muito isso, porque aí era uma história na neve, era uma história lá usando o Overcraft, que você comentou lá, que você conseguiu colocar na nave, o F-14, entendeu? O tanque Cobra. Exatamente. Começaram a lançar toda essa brincadeira, e o grande barato, e as pessoas, né, todo mundo se esforçava para ter um veículo. E era difícil, e era caro. Era caro. E era caro. E começaram a sair muitos personagens. É verdade. Né? E aí, enfim, fez todo o sucesso que a gente está vendo aqui e que foi evoluindo ao longo do tempo. Tanto que década de 2000 aí, você já entrou com a questão dos filmes. A gente teve 2 filmes. Os filmes, na verdade, foram... eles até tardaram para sair. Sim. Porque, assim, são 2 filmes. Sim. Do G.I. Joe, G.I. Joe adaptado para o cinema. G.I. Joe Origem de Cobra, Sim. 2009. Sim. E o G.I. Joe Retaliação, 2013. Sim. Né? E veja, já passou mais de 10 anos já sem filme de Joes. Mas já anunciaram, você percebeu? Já anunciaram. Já. Eles fizeram algumas reformulações dos brinquedos, né? Eu acho que é interessante isso. Mesmo sem o conteúdo? Mesmo sem o conteúdo. Exatamente. E hoje, atualmente, a Hasbro, né, fazendo uso aí dessa onda nostálgica, eles começaram a relançar as versões tradicionais, Mauro, mas numa escala um pouco maior. Sim. Não é escala de 9, parece escala 1/12, não sei. Ele é um pouco maior, mas ele é totalmente articulado. É bacana. Bonitos, com um design diferente, um estilo bem diferente. Enfim, da peça diferente. Né? Exatamente. Então eu tenho essa linha agora reformulada, mas também muitas indústrias de colecionáveis se aproveitaram, como a 3Zero e outras, né? Sim. Começaram a fazer, colecionáveis, né? Sim. Então, estátuas. A gente estava falando. Tem estátua da baronesa feita pela Site, mas aí voltada mais pro filme, né? Pro filme, exatamente. Né? Saiu, se eu não me engano, colecionáveis do Retaliação também. Sim. A própria a Hot Toys lançou as peças do Retaliação. Você tem o Roadblock, você tem o... Que é o personagem do The Rock. Do The Rock. O Dwayne Johnson. É isso aí. Isso. Né? Eu acho que é por aí, Mauro. Então... Saiu um Snake Eyes, saiu o Storm Shadow também. Saiu um filme agora do Snake Eyes. A gente esqueceu de falar. Falou do filme do Snake Eyes. Foi o quê? Faz... não lembro agora exatamente a data, mas... 2, 3, 4 anos. Meio pré-pandemia e tal, né? Sim. Então é interessante, né? Porque a Hasbro, ela continua... Ativa com a franquia. Mas e reinventando a marca. Mas tem um significado, porque assim... Quem olha isso daqui aqui no Brasil, Helder, lembra dos anos 80, 90, na verdade, G.I. Joe, como aviação, né? Talvez quem for um pouquinho mais velho lembra do Falcon. Mas lá nos Estados Unidos, você ainda teve uma gama de fãs absurda, né? Absurda. Isso gira... Quando teve a questão da franquia, né, da marca, na verdade, parar de produzir os bonequinhos, teve fã que começou a fazer, o Snake Eyes quase tomou um tiro aqui, né, porrada do
Vai lá. Ele continuou a fãs que começaram a pegar moldes e fazer bonequinhos, né? E inclusive fazer as próprias convenções, que até hoje existe a convenção dos Joes, uma vez por ano, faz aqueles baitas hotéis, alguns deles lá em Las Vegas e tudo, que aí você vai pra lá e aí vende ingresso, te dá bonequinho, né, dentro de um ingresso especial. É legal isso que você tá falando, porque assim, né, fica claro que hoje, né, como a gente tem diversas subculturas dentro do universo da cultura pop, dos super-heróis, dos desenhos e tal, você viu surgir, e a gente discute muito isso, os fandoms, né? Então hoje você tem tribos assim, fandoms que estão totalmente dedicadas a isso. Sim. Olha só, você falou das convenções, mas assim, se você visita as lojas americanas, eu tive tempo atrás nos Estados Unidos, visitei uma das lojas que eu mais gosto de ir. Ela é incrível, chama Tate's Comics. E ela é toda dividida em sessões temáticas, né, para todos os gostos. Então, tem uma seção de Star Wars, Star Trek, animes, e assim vai. Gigantesca. E tem uma seção só de G.I. Joe. Sim. Só que o que é o legal, mano? E você não vê isso aqui. Tem veículo, tem os veículos, tem tudo. Aí você tem toda uma vitrine gigante com os veículos antigos sendo vendidos. Tem preço de ouro, né? Preço de ouro e também uma vitrine enorme ao lado das figuras novas, encarteladas, em blisters individuais, trancado a chave, todos os Joes lançados na década de 80. Né? E aí os preços, é mais legal você reparar os preços, variam de, sei lá, $50 até $200 uma... Tinha imaginado até mais. Mas 10 vezes o valor do mais barato para o mais caro. Mas lá você... E é muito diferente, né? Porque lá você ainda tem essa... Você entra e você sente como se tivesse voltado no tempo. E os americanos, diferentemente dos brasileiros, ainda, essa é uma diferença interessante entre colecionadores. Os americanos, eles ainda valorizam muito você pegar essas peças originais. Sim. O retrô, o vintage, mas não a releitura. Não, eu quero ter aquela figurinha original da infância mesmo. Sim. Aqui no Brasil você não tem muito disso. Sim. Tanto que quando você entra num eBay da vida, você percebe isso claramente. Né? Como se você tentar vender diretamente uma peça dessa aqui para um outro colecionador que gosta, né? Você tem um certo limite de precificação do quanto que você pode cobrar. Nos Estados Unidos a coisa é mais extrapola, sabe? É uma coisa mais absurda. É que aí eles fazem, imagino, igual a questão do gibi, né? Quanto mais conservado, tá com a caixa, tá com o manual, tá perfeito. Mais se tiver lacrado, então, acabou. Aí é uma mina de ouro. Né? Isso aí. Então, eu acho que tem espaço, Helder. Sim. Você imagina que foi criada uma mitologia gigantesca, certo? Sim. A gente levou vários, você falou do Survival, esqueci o nome dele. Outback. Do Outback, falamos do Flint, falamos do Comandante Cobra, falamos do Destro, né? Me lembro das duas... Cobra de Prata. Cobra de Prata, mas eu tô dizendo, da MJ, né, da Scarlet. Tinha, você lembra dos Gêmeos? Eu gostava muito dos Gêmeos, cara. Não lembro. Eram 2 gêmeos do Cobra, que eles também lutavam. Né? Não lembro, olha. Saíram os personagens do... Esse eu não lembro. Então, dos próprios veículos, aí você tinha o helicóptero Apache, que fez muito sucesso. Eu amava aquele caça do Cobra também, o preto. O preto. Que eu esqueci o nome dele agora. É um Blackbird. Mas é como se fosse um Blackbird. Então, eu queria ter ele. Lá foi eu de novo, cara. Porque ele era o da Raposa de Fogo. Porque ele era o da Raposa de Fogo. Do filme do Clint Eastwood. Exatamente, cara. Maravilhoso. Coitado, eu usei G.I. Joe pra fazer tudo mesmo. Menos que brincar de G.I. Joe. Legal, Morão. Isso. Show de bola. Tem bastante coisa pra gente falar de G.I. Joe. Acho que foi um primeiro programa. Sim. Né? Vamos depois a gente... E resgatar essa franquia tão querida e pra falar, e pra mostrar que
que essa franquia tá viva, que hoje tem colecionáveis, mas tem muito, muito brinquedo também. E que volta... e que tá lá sob o selo da Hasbro. Sim. Né, que é a detentora da marca. E que volta... a gente tinha falado, que já tinha anunciado o filme, que volta quando tiver justamente o crossover do Transformers com o G.I. Joe, né? Que foi anunciado. Isso vai ser legal. Do Star Wars. Esse eu tô curioso. Você tá curioso? Esse eu tô. No mínimo vai ser divertido. No mínimo. Vai ser divertido. Pessoal, acho que é isso. Legal. Né? Espero que vocês tenham gostado, né, do programa. Quem curtiu, deixe seus comentários, mande os para outros colecionadores que gostaram de quem gosta de G.I. Joe, quem gosta de Joe, Comandização, Falcon, né? Ou os próprios G.I. Joes aí dos filmes de cinema. Quem ainda não fez, nos sigam no YouTube, tá? E é isso, Dr. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? @TheOneCollector. Vai lá que tá tudo lá, muito conteúdo bacana. Você tem G.I. Joe na loja da Amazon ou não? Não tem. Né? Tá. Não tem. Dá ibope. Tem que... a gente tem algumas coisas aqui na MBM, entendeu? Procura o Mauro aqui na MBM, que até dá pra conseguir @MBM_Unlimited, certo? Exatamente. É isso aí. E aí fala com o Mauro, isso aqui tudo tá à venda. É isso. Muito bom. Valeu. Dr. Helder, a gente se vê no próximo programa. Pessoal, maravilha, Mauro, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Valeu. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.